Ataque contra defesa. Ataque contra defesa. E digo mais aqui pra vocês. Se não fosse o Rafael, eu acredito que o São Paulo tomaria uma cacetada ainda maior da equipe do Flamengo. Família Palestrina, quando surge, bem-vindos a mais um vídeo do canal, torcedor do Flamengo, torcedor do São Paulo também, de outros clubes, sejam bem-vindos, bora resenhar sobre futebol, bora falar sobre a volta do Campeonato Brasileiro, queria muito falar mais sobre a final do Mundial de Clubes, amanhã apareço aqui pra fazer talvez um vídeo sobre a final da Copa do Mundo de Clubes, aquela lamentação do... Dava pro Palmeiras estar lá, mas bora voltar as atenções pro Campeonato Brasileiro. Flamengo 2, São Paulo 0. E por que você vai trazer esse vídeo aqui? Vou falar de Flamengo, vou falar de São Paulo e vocês vão entender onde tá o Palmeiras nessa história toda. Vamos falar primeiro de Flamengo? Flamengo deu uma cacetada no São Paulo, não no placar, quando você olha 2-0, né? Jogo em casa, não é isso. Mas foi ataque contra a defesa, na minha opinião, tá? Ataque contra a defesa, o São Paulo não conseguiu fazer absolutamente nada no jogo. O jogo foi inteiro do Flamengo, que é muito melhor do que o São Paulo. É um time melhor. E primeiro falando sobre Flamengo, é o seguinte, tá muito cedo pra falar, né, gente? Quantas rodadas de Campeonato Brasileiro temos até agora? 13? Enfim, é muito cedo pra falar. Mas é importante o Palmeiras fazer a lição de casa. Por exemplo, a gente tá com um jogo a menos, tudo bem, e vamos enfrentar o Mirassol na quarta-feira. Tem que ganhar do Mirassol. Porque se deixar o Flamengo disparar, com todo respeito ao Botafogo, o Flamengo não vai botafogar. Não vai. O Flamengo é muito mais forte que a equipe do Botafogo, por exemplo, tá? Eu acho que o Flamengo, o Palmeiras, com o Cruzeiro ali um pouco atrás, são os 3 times favoritos ao título do Campeonato Brasileiro. Agora, se o Flamengo disparar nessa competição, que na minha opinião é a prioridade deles, não da torcida do Flamengo, o torcedor rubro-negro, não tô falando da torcida do Flamengo, mas a diretoria do Flamengo, comissão técnica, acho que já deu a entender que o objetivo deles principal é o Campeonato Brasileiro. Tanto que a primeira fase da Libertadores da América do Flamengo foi vergonhosa. Vergonhosa. O Flamengo se classifica para as oitavas de final da Libertadores, também candidato ao título, mas se classifica na Bacia das Almas com o milagre do Rossi no último minuto de jogo. Modo de dizer, claro. Né? Só que no Campeonato Brasileiro eles são regulares e ganham dos principais adversários. É o caso do Palmeiras. O Flamengo ganhou do Palmeiras no Allianz. Não podia acontecer aquilo. Né? Não podia acontecer aquilo. E o Flamengo vai se distanciando, vai fazendo jogos difíceis e vai vencendo o bom time do Flamengo. A boa equipe do Flamengo que a gente precisa assumir aqui. Né? Então cabe ao Palmeiras assumir uma responsabilidade que de fato é dada de um dos maiores times do Brasil, de time que quer buscar o título e fazer os resultados que tem que ser feitos e ganhar de time grande, melhorar a postura e a qualidade técnica nos jogos primordiais. Tá? Então é isso que o Palmeiras tem que fazer, tanto o Palmeiras quanto o Cruzeiro e os outros times, o Bragantino, pra quem acredita que vai ficar até o final ali, eu não acredito, de fato eu não acredito, beleza? E aí com relação ao São Paulo, é o seguinte, torcedor são paulino que vem aqui, fora da zoeira, eu sou da zoeira, pode vir brincar, tá tudo certo, tá? De rebaixamento vocês entendem, pode vir falar isso, tá tudo bem, mas vamos deixar a zoeira à parte, vamos falar de futebol. O time de vocês, que tem, se eu não me engano, 2 vitórias, 5 derrotas e 6 empates, essa é a conta do Campeonato de São Paulo. De 13 jogos, vocês têm 2 vitórias no campeonato. Torcedor São Paulino, se você falar pra mim que você neste momento não é candidato ao rebaixamento, você tá louco. Eu não tô falando aqui que o São Paulo vai cair, mas nesse momento... é um sério candidato ao rebaixamento. Tem muito campeonato pela frente. O Crespo acabou de chegar. O Crespo pode arrumar a casinha. Mas o São Paulo é um time com uma péssima administração. O São Paulo é um time que, se não olhar para a própria casinha, devendo o que tá devendo, vai parar no abismo, torcedor são paulino. Enquanto vocês ficam com essa soberba de trimundial, o trimundial de vocês, merecimento total de vocês, não entra em campo, torcedor são paulino. Não entra em campo. Vocês ficaram zicando o Palmeiras pra caramba na Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras caiu de cabeça erguida pra um Chelsea nas quartas de final e tamo aí brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Entendeu? Então, ó, o São Paulo tá disputando as outras competições de mata-mata e eu vou falar uma coisa aqui pra vocês que eu falei pro torcedor corintiano no ano passado. Torcedor são paulino que tem um pouco de bom senso vai entender que eu tenho razão. O time do Corinthians no ano passado disputava, atenção no que eu vou falar, Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil. Enquanto disputava as 3 competições, flertava com a zona de rebaixamento. E ia cair se continuasse.
foi eliminado das 2 Copas, conseguiu se reerguer no Campeonato Brasileiro porque não tem um time pra cair. Tem um time que poderia se livrar, focou numa competição só. E é o mesmo caso pra vocês esse ano. Eu sei que vocês têm essa parada com a Libertadores, porque é um time que tem muita história na Libertadores, eu sei disso. Tá? Na Copa do Brasil não tem, mas enfim, tem chance de disputar as Copas. Enquanto o São Paulo tiver com um desvio do foco do Campeonato Brasileiro para as Copas, é sério candidato ao rebaixamento, porque não tem condição de disputar todas as competições. É o mesmo caso, é um time atolado em dívidas que não tem condição de disputar todas as Copas mais o Campeonato Brasileiro. Perdão. Tá? Essa é a minha linha de raciocínio. Eu, como palmeirense, dou risada. Só que vocês ficam olhando pro Palmeiras, falando do tri mundial de vocês. O último foi em 2005, gente. Nós estamos em 2025. Em 2025, torcedor São Paulino. Vocês ficam olhando pro Palmeiras, ó como tá o Palmeiras, ó como tá vocês. Ó como tá vocês, ó como tá o Palmeiras. Segura a emoção de lado aí. Vocês devem estar irritados comigo falando nesse vídeo aqui, mas vocês sabem que eu tenho razão, meu. Segura a emoção de vocês. Segura a emoção de vocês, tá? Com tri mundial e tal, não sei o que lá. E dá uma olhadinha na tabela, tá? E ó, tem time abaixo de vocês que ainda nem jogou, hein? Tá bom? Essa é a minha linha de raciocínio. E bora seguir. Muito obrigado por mais um vídeo. Você, torcedor palmeirense, torcedor flamenguista ou São Paulino que se identificar com o meu conteúdo aqui também, seja bem-vindo sempre. Deixa o like. Existe uma nova função no YouTube que é o hypar, tá? Isso ajuda muito o meu trabalho. Se faz sentido pra você, dê um hypar nesse conteúdo pra gente atingir novas pessoas, tá bom? Se inscreva no nosso canal aqui que a gente traz vídeos shorts e lives o tempo inteiro pra gente trocar uma ideia. Amanhã, domingo, ou se você estiver vendo esse vídeo domingo, hoje, enfim, domingo, meio-dia, vou fazer uma live com o Dom Bocalini, né? Meu irmão, minha dupla por quase 10 anos, foram 9 anos de trabalho junto, a gente tá voltando a fazer várias lives em conjunto, agora ele tem o canal dele, eu tenho o meu, porque aí a gente treta menos, cada um com o seu canal, mas amanhã, meio-dia, tem live junto com o meu irmão aqui, com o Dom Bocalini, convido todos pra participar, tá bom? Muito obrigado por mais um vídeo, lembrando que o link da KTO fica sempre no primeiro comentário fixado. Isso é bom? Isso é bom? Nas apostas, se é realmente bom, tá rolando a chance extra no Campeonato Brasileiro, beleza? E valem pontos pra Liga do Milhão. Eu vou explicar pra você como funciona. Chance extra, vai lá, faz o seu registro no meu link, vai nas promoções e procura a chance extra, dá uma lida lá. Como é que funciona? Você vai fazer uma aposta. Se você acertar, claro que você vai ganhar. Se você perder, eles devolvem até R$25 em free bet pra você poder jogar mais uma vez, tá bom? Aproveite a chance extra, lembrando que todos os pontos valem pontos para a Liga do Milhão, que é um campeonato de odds muito da hora, que é um campeonato, você pode participar com a sua galera e no final dá um prêmio de R$1 milhão pro vencedor, beleza? Tamo junto, família, um grande abraço a todos, avante palestra, férias do Palmeiras esse final de semana, mas a gente tá de olho aí nos rivais do Campeonato Brasileiro. Tamo junto, gente, um abraço para vocês, tchau, tchau.